Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Tudo bem? Olha, daqui a pouco, não perca o nome do felizardo ou felizarda que vai receber em casa essa panela elétrica maravilhosa que você vê aí no vídeo, para revolucionar a sua cozinha. Já pensou se é você? Então, vai ser daqui a pouco, no final da edição de hoje, das 18 horas de A Força do Amor. E continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, dando o seu like, isso é muito importante, e ativando o sininho para receber o aviso sempre que tiver história nova no ar, que ainda dá tempo de você ganhar, viu? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu fiquei espantado quando eu soube daquilo. Na verdade, nem coloquei muita fé, até porque a pessoa que me contou não era assim muito confiável. Se o Fernando tinha um defeito, era exatamente esse, o de fazer fuxico dos outros. Gostava de falar da vida alheia. Até de mim ele já tinha falado. Sabe aquele tipo de pessoa que está conversando com você assim numa boa, aí basta você virar as costas para ele começar a falar de você também? Pois é, ele sempre foi assim. Só que ele me contou uma coisa que, repito, sei lá, será que era verdade? Apesar de tudo, eu gostava dele e, por isso, acabava relevando esse seu lado assim mais fofoqueiro. E foi justamente ele quem veio me contar aquilo. Você não sabe da maior, Jorginho. Sabe a namorada do Charuto? Então, você sabia que ela trabalha numa zona? Como é que é? Mas que bizarrice é essa, cara? Tô te falando. Eu também não acreditei, mas parece que é verdade. Quem me contou foi o primo do Charuto. O Charuto era um amigo nosso. Jogava bola ali com a gente às quintas-feiras. Seu nome era Sandro. Mas o pessoal tinha lhe dado aquele apelido porque ele era um cara assim, bem alto, bem magro. Tinha gente, aliás, que em vez de Charuto, o chamava apenas de Magrão. Ele tinha esse costume de levar a namorada para assistir aos jogos que a gente fazia ali. Era um hábito. Aliás, ele não era o único. Muitos levavam as esposas, as namoradas, os filhos, até porque, apesar de ser uma cancha, era um ambiente assim bem familiar. Claro que custei acreditar naquilo que o Fernando tinha me contado. Imagine, eu não conhecia muito bem a namorada dele, do Sandro. Pelo menos não tinha assim muita intimidade com ela. Conhecia de vista, a cumprimentava, mas a gente, por exemplo, nunca tinha conversado. O Sandro jogava no nosso time. Depois do jogo, a gente ficava ali no bar da cancha, tomando cerveja, comendo alguma coisa, conversando. E ela também ficava com ele, mas era uma moça assim, bem na dela, discreta. E muito provavelmente aquilo que o Fernando estava me contando era fofoca, mentira. Alguém devia ter inventado. Por isso, eu não acreditei, pelo menos não acreditei assim com toda a convicção. Agora, se era mentira ou não, eu preciso dizer uma coisa. Era uma mulher bonita. Loura, o corpo assim esguio, olhos verdes. Só que, repito, muito discreta. Depois do jogo, por exemplo, a gente ia ali pro bar da cancha e ela ficava do lado do Sandro, na dela, só acompanhando a conversa. Sabe, era difícil acreditar que uma mulher como ela pudesse mesmo trabalhar numa boate, ser garota de programa. Sabe, não fazia o tipo. A não ser, é claro, que ela disfarçasse muito bem. O problema foi que desde que o Fernando veio me contar aquela coisa de boate, de que ela fazia programa, eu não consegui mais tirar a história da cabeça. Eu não era de ficar reparando muito nela, até porque, convenhamos, né? Era namorada de um amigo meu, só que desde aquele bendito comentário, daquele dia, quando o Fernando veio
enchia minha cabeça que eu passei a olhar para ela assim, com mais atenção. Olhava e pensava comigo mesmo. Não pode. Deve ser mentira do Fernando. O charuto disse que ela trabalhava numa loja de celular. O Fernando deve estar de conversa. Ou de repente alguém inventou isso e contou para ele e ele... Sabe qual foi o maior problema disso tudo? De tanto ficar reparando na Carla, eu fui aos poucos me encantando por ela. Porque não dava para negar. Era uma mulher muito bonita. Uma moça assim, embora recatada, que chamava a atenção. A pele clarinha, a boca rosada, os olhos verdes. Sabe quando você não quer olhar para uma pessoa, até tenta desviar o pensamento? Mas basta um segundo de descuido e você está lá com os olhos grudados nela. Um dia o Fernando até comentou, me deu assim um cutucão e falou em tom de brincadeira: nossa, tira o olho, cara. Você vai acabar secando a menina. Meu Deus, naquela hora eu pensei, será que eu estou dando tanto na vista? O fato é que fiquei tão fixado nessa mulher que voltei a conversar com o Fernando sobre aquilo que ele tinha me contado. Eu não tinha acreditado, mas sei lá, resolvi saber um pouco mais. Sabe aquela curiosidade? Será que é verdade? Ele falou que era verdade sim, que não sei quem tinha comentado, inclusive já tinha ido a tal boate onde ela trabalhava e a tinha visto lá. Segundo ele, não era assim uma boate convencional, mas uma casa. Quem olhasse assim de fora não desconfiaria que se tratava de uma espelunca, uma casa de mulheres. Ou seja, abria 9 da manhã e fechava só 6 horas da tarde. Ele inclusive até se animou. Nossa, a gente podia ir lá um dia desse, que você acha? Dar uma conferida. Só que dizem que o preço é bem salgado, viu? Coisa de gente fina, gente bacana. A verdade é que nessas alturas eu andava tão enfeitiçado pela Carla, de tanto prestar atenção nela, que se fosse verdade mesmo aquilo tudo, eu seria capaz de torrar o meu salário todo para ficar com ela. A gente foi amadurecendo a ideia, eu e o Fernando, e eu fui me fixando cada vez mais nessa mulher, até que um dia deu certo da gente combinar de ir até a tal casa onde ela dava expediente, por assim dizer. Juro, eu ainda não estava acreditando. Não me passava pela cabeça que uma mulher tão bonita, tão discreta, fizesse esse tipo de coisa. Não que eu tivesse algum preconceito, mas é que não combinava com o perfil dela, sabe? O engraçado é que, como já disse, eu nunca tinha sequer conversado com ela. A gente se cumprimentava, mas era aquela coisa assim distante, fria. Era uma menina discreta, muito na dela. Aliás, ela também não combinava nem com o perfil de vendedora, porque o Sandro dizia que ela trabalhava numa loja de celular, mas sei lá. Para encurtar a história, um dia fomos até a tal casa onde ela supostamente trabalhava. Até porque até aquele momento, certeza não tinha. Para entrar, tivemos de falar com segurança. Aí ele permitiu. E olha, bastou entrar por aquela porta para, de saída, já dar, assim, uma olhada geral, ver que tinha algumas meninas ali realmente, até que de repente eu topei com ela, distraída, sentada, assim numa cadeira, diante de uma mesa, conversando com outra menina. Confesso que levei até um susto. Porque eu sinceramente, até aquele momento pelo menos, ainda estava duvidando de que realmente fosse encontrá-la naquele lugar. Ela estava assim, bem distraída.
conversando com aquela outra. Tanto que demorou para ver que a gente estava por ali. Eu e o Fernando. E quando isso aconteceu, tenho certeza absoluta de que ela nos reconheceu. Até porque estava toda quinta-feira lá na cancha, no dia do jogo. Olha, foi uma cena tão esquisita. Porque eu percebi que ela levou, assim, aquele choque. E aí tentou se virar para o outro lado e, sabe, não querendo ser reconhecida. Depois levantou daquela cadeira, disse não sei o que para a colega dela e saiu caminhando rapidamente na direção de uma porta, assim, do lado. Entrou por aquela porta e não voltou mais. Naturalmente, deve ter ficado com vergonha, né? Ou com medo, sei lá. Não vou negar, mas me senti até meio incomodado, porque... Mas agora não havia dúvida, né? Se era de uma prova que eu precisava, agora não precisava mais. Eu tinha visto com os meus próprios olhos. O Fernando me cutucou. Não te falei que era verdade? Escuta, será que ela viu a gente? Aliás, onde será que ela foi? Ele ainda ficou ali falando, até meio que tirando uma onda com a cara do Sandro. Nossa, charuto lá trabalhando e a mulher dele aqui fazendo a alegria da galera, hein? Eu dei assim uma olhadinha no celular para ver que horas eram. 4:10 da tarde. Tanto eu quanto o Fernando tínhamos faltado ao serviço na parte da tarde, justamente para fazer aquela visita. O segurança, inclusive, tinha nos avisado que a casa fechava às 6 horas. Pedimos uma bebida e ficamos por ali. Nenhuma garota se aproximou de nós oferecendo companhia. E tinha umas 8, talvez 10 ali. E depois eu fiquei sabendo que era uma regra da casa. Elas ficavam esperando a aproximação do cliente. O fato é que a Carla não voltou mais ali para o salão. E até dava para entender as suas razões. O Fernando, então, deu a ideia da gente ficar lá fora esperando ela sair, depois que a casa fechasse. Mas sei lá, eu achei melhor não incomodá-lo. Na semana seguinte, logo na segunda-feira, a gente continuou conversando, eu e ele, sobre aquilo que tinha acontecido. Veio a terça, a quarta e na quinta, como de costume, ela apareceu na cancha com o Sandro. E sabe quando uma pessoa fica fugindo do teu olhar? Mesmo assim, volta e meia, a gente olhava. E eu sentia aquele incômodo no jeito dela. Se bem que ela já devia ter passado por aquela situação, né? Até porque tinha mais gente que sabia o que ela fazia. Aliás, não sei o que deu em mim, mas depois que fomos pro bar, no impulso, eu acabei puxando conversa com ela. Fiz de conta que não a tinha visto lá na boate. Ela sabia que eu tinha visto. Mas eu, sabe, me fiz assim de entendido e perguntei se era verdade que ela trabalhava numa loja de celular. Falei que estava pensando em trocar de aparelho e que sabia se ela podia me dar uma dica. Eu conversando com ela e o Sandro, o charuto, ali, do lado. Ela engoliu em seco, deu assim um sorrisinho meio forçado e falou: claro, eu posso te ajudar sim. Faz o seguinte, dá uma passadinha lá na loja e a gente conversa. Depois eu te passo o endereço. O fato é que depois, na primeira oportunidade, de um modo bem discreto, ela colocou o dedo assim, nos lábios, como que me pedindo silêncio, sabe? Que eu não comentasse nada, com certeza com o Sandro. Olha, imagine o estado em que eu fiquei. Até porque entendi a indireta. Ela estava me pedindo, na verdade, que voltasse lá na casa onde ela trabalhava.
Olha, eu simplesmente não consegui pensar em outra coisa. Só pensava nela o dia todo sem parar, em tudo que a gente podia fazer juntos em cima de uma cama. E já no dia seguinte, na sexta-feira, me dirigi àquele lugar. Saí para almoçar e nem voltei para a empresa. Fui direto àquela casa. Quando entrei e a vi, minhas pernas até falsearam. Dessa vez ela não fugiu de mim. Dessa vez ela se aproximou, me cumprimentou, perguntou se eu queria beber alguma coisa, enfim. Sentamos junto de uma mesa, assim no canto, e começamos a conversar. Ela quis saber se eu tinha comentado com alguém sobre o fato de ela trabalhar ali, naquele lugar. Falei que não. Ela perguntou do meu amigo, se ele também não tinha comentado. E eu perguntei se o Sandro sabia que ela, enfim, trabalhava naquele tipo de lugar. E ela falou que não, que nem em sonho ele podia saber. Aí pediu novamente, de um modo assim, até ela parecia meio assustada. Mas ela pediu de novo que não comentasse com ninguém, muito menos com ele, o Sandro. Sabe, eu olhava para ela e só pensava naquilo. Beijar aquela boca linda, ir pro quarto com ela, fazer amor. Meu corpo pegava fogo só de imaginar. Para resumir, gastei até o que eu não tinha. Estourei o limite do meu cartão, mas pelo menos saciei o meu desejo. E quer saber? Valeu cada centavo. Eu nunca tinha feito um amor tão gostoso como fiz com ela. E a verdade é que desde esse dia, aquele se tornou o nosso segredo. Depois eu conversei com o Fernando e pedi que ele esquecesse aquela história que ele tinha me contado. E que não comentasse com ninguém. Só que, é como eu já falei, né? Ele era linguarudo, não conseguia guardar segredos. Aquela foi a única vez que eu me deitei com ela naquela casa. Porque depois a gente passou a se encontrar lá fora. Juro. Nunca fiz nenhum tipo de chantagem. Nunca ameacei contar nada pro... Mas eu acho que ela pensou que era exatamente isso o que eu faria se ela se negasse a se encontrar comigo. Um dia, ali mesmo na cancha, aproveitando que não tinha ninguém perto, eu perguntei: queria tanto te ver de novo, ficar com você, mas não lá onde você trabalha. Será que tem como a gente se encontrar em algum outro lugar? Ela demorou para responder. Até que consentiu assim com um movimento de cabeça. Me passou até o número do seu celular para eu poder ligar e combinar tudo com ela. Se ela tivesse recusado, claro que não ia falar nada pro charuto. Até porque não queria saber de confusão pro meu lado. Mas acho que ela pensou isso. Que se ela não topasse se encontrar comigo fora da casa onde ela trabalhava, eu ia abrir o bico com ele. E talvez por isso acabou concordando. Pelo menos foi o que eu pensei. Até porque ela vacilou um pouco. E foi desse modo que a gente acabou virando assim amantes. Sempre que era possível. Marcávamos de nos encontrar e a gente sempre acabava num quarto de motel. E detalhe, ela nunca me cobrou nada. A única vez que eu paguei para ficar com ela foi aquela, quando eu fui lá na casa em que ela trabalhava. O problema foi que, não sei como, quer dizer, eu digo que não sei, mas no fundo eu sei. Através do Fernando, com toda certeza, até porque, quem mais? Não sei como, ele acabou descobrindo que a gente andava de rolo. Eu e ela.
Inclusive, um dia, ele me perguntou assim, como quem não quer nada, me fazendo estremecer. Não sei de que jeito que esse cara, ele descobriu que a gente andava se encontrando. E o pior nem foi isso. O pior é que ele descobriu e começou a espalhar para todo mundo. A contar para os amigos ali que jogavam com a gente na cancha. Aí um outro colega veio também me perguntar: escuta, é verdade isso que o pessoal está comentando? Que você anda de casa com a namorada do Charuto? Olha, eu quase engasguei naquela hora. Até que no fim, estava demorando, né? O próprio Charuto ficou sabendo, porque a história se espalhou. Aliás, ele ficou sabendo de tudo. Inclusive que a Carla trabalhava naquela boate. Se bem que convenhamos, né? Era tão fácil descobrir que ela estava mentindo. Na verdade, parece que só ele que não sabia. Era só pedir o endereço da loja em que ela trabalhava. Ele iria saber que não havia loja nenhuma. Aliás, não sei como. Ele não sabia de tudo. Pelo jeito, nunca tinha ido levar a namorada para trabalhar. Nem a tinha buscado no fim do serviço. E quando soube, ele veio me peitar. Quis, inclusive, brigar comigo. Que história é essa, cara, que vieram me contar aí que você acaba de chamego? Hein, Jorge? Olha, eu te arrebento se você estiver se engraçando com ela, viu, cara? Mas eu te arrebento. Quem, eu? Claro que não, cara. Quem foi que te falou isso? Naturalmente que eu neguei. Ela também negou. Para minha sorte. Mesmo assim, o cara estava querendo briga comigo. Ele queria, em suas próprias palavras, quebrar a minha cara no meio. Foi assim que ele falou. De modo que aquela foi a última vez que eles apareceram ali na cancha. Tanto ele quanto ela. Bom, ela só aparecia por causa dele, né? E só depois eu soube que ele tinha descoberto também que ela não trabalhava em loja nenhuma, que na verdade tinha aquele tipo de vida. Por isso deve ter parado de... Enfim, deve ter ficado com muita vergonha. E eliminou às quintas-feiras o nosso joguinho de bola. Não conseguiu encarar o pessoal. E o detalhe, apesar de tudo isso, e foi exatamente esse detalhe que me deixou de cara, ele não largou dela. Isso ela mesma me contou. Só que a obrigou a sair daquela casa. Ela confessou que gostava dele. Não queria terminar o namoro. E por esse motivo, a gente não ia mais poder se encontrar. O problema é que nessas alturas eu já estava enfeitiçado por ela. E é claro que não aceitei. Não aceitei e comecei a insistir. Vivia mandando mensagem, ligando, procurando encontrá-la. Ela, inclusive, me bloqueou. Mesmo assim, eu ligava de outro número, até que no fim, ela acabou trocando de chip. Tudo para se livrar do chato que eu me tornei. E sabe, foi somente depois do nosso afastamento que eu me dei conta de que aquilo que eu sentia por ela não era só tesão, atração, desejo. Não, era uma coisa mais forte, era paixão de verdade, porque só eu sei o quanto estou sentindo a falta dessa mulher. Tem horas que eu chego a sufocar. Dói o peito assim como se fosse estourar. Tentei conversar com ela a todo custo várias vezes e até consegui, mas ela reagiu de um modo que não deixou dúvida. Pelo amor de Deus, Jorginho, larga do meu pé. Meu Deus, já mudei o meu número para você parar de me perturbar.
Será que eu vou ter de mudar de cidade também? Como aquilo me doeu. Porque quando você gosta da pessoa, sabe, ouvir uma coisa dessa, ficou claro que ela não queria saber de mim. Ela, inclusive, tinha confessado que gostava do Sandro. E queria ficar numa boa com ele. Tanto que tinha saído daquela espelunca onde trabalhava. A pedido dele, naturalmente. Quer dizer, pedido. Exigência, né? A impressão era de que ele também era apaixonado por ela. Sim, porque se não fosse, vamos convir, né? A teria largado. Quando descobriu toda a mentirada. Que ela não trabalhava em loja nenhuma, de celular, que ela trabalhava numa boate, que vendia o corpo para ganhar vida. Tudo ele não sabia. Só foi descobrir no final, ali quando deu aquela confusão, e ele veio querer brigar comigo. Quebrar a minha cara no meio, como ele mesmo falou. Tanto amava que a perdoou, mesmo tendo descoberto o caso dela comigo. E quer saber? Eu também teria feito o mesmo. A teria perdoado. Não sei que tipo de feitiço essa mulher jogou em mim. Só sei que não consigo esquecê-la. Não consigo deixar de amá-la. Até hoje trago o sabor da sua boca aqui na minha, do seu corpo, seu cheiro, seu perfume. Simplesmente não consigo apagar da memória as coisas que a gente fez em cima de uma cama. Não consigo arrancar da minha mente as imagens. Sabe, mais do que paixão, mais até do que amor, isso parece um vício que não tem cura, que não sai de mim, que não me larga. E o pior, meu Deus, é que tá mais do que na cara. Ela não quer nada comigo. Não queria antes, imagina agora. E aí eu pergunto, como vou tirar essa mulher da minha cabeça, meu Deus? Como vou tirar essa mulher do coração? E na próxima sexta-feira, 13 de maio, 15 horas, não perca. Até que dali menos de um mês, minha irmã veio bater à minha porta. Desde que soube da traição do marido e que eu o acobertava, ela nunca mais tinha falado comigo. Por isso, eu estranhei. Pensei até que ela quisesse falar com a Ângela. Falei que a Ângela não estava, mas ela retrucou. Eu sei que ela não está. É com você mesmo que eu quero falar. Aliás, você por acaso sabe por onde anda a tua mulher nesse exato momento? Sei lá. Deve ter ido à casa da mãe. Por quê? Casa da mãe? Ela deu uma risadinha assim, debochada. Essa é boa. Meu Deus, como você é bobo, meu irmão. Aliás, como nós dois somos trouxas. Mas afinal, do que você está falando, Sandra? Você está preparado para ouvir o que eu tenho para te contar? Aliás, eu nem devia te contar nada, já que você acobertou as safadezas daquele cafajeste. Você bem que merece se ferrar, viu? O que você está querendo dizer, Sandra? Quer falar claro de uma vez, pelo amor de Deus? Eu não queria, mas acabei me envolvendo num rolo tão grande que, olha, francamente já estava até vendo a hora que acabaria sobrando para mim. O fato é que descobri que meu cunhado estava tendo um caso com outra mulher. E o detalhe, essa outra mulher também era casada. E o pior de tudo, morava bem ali do lado da minha casa. Na verdade, a gente morava no mesmo terreno. Eu, minha mulher e a nossa filha na casa da frente, minha irmã, meu cunhado e os filhos na casa dos fundos. E não é que o safado se meteu justamente com a nossa vizinha? Eu descobri
assim por acaso, quando um dia o Dirceu pediu meu carro emprestado, porque tinha deixado o dele na oficina. Passou a tarde toda, sabe Deus onde, e no fim do dia veio me devolver a chave. A gente sempre foi assim como irmãos. Nos conhecíamos há muito tempo. Só com a minha irmã, ele já estava junto há quase 15 anos. Assim que ele chegou, peguei o carro para ir buscar umas coisas no mercado e vi que tinha um celular ali dentro, no banco do carona. Só podia ser dele, né? De quem mais? Lembro que eu já estava no estacionamento do mercado quando aquele celular apitou, tocou. Dei uma olhadinha na tela e estava escrito Gilberto Marido. Eu estranhei porque Gilberto era o nosso vizinho. De todo modo, atendi. E qual não foi minha surpresa quando ouvi aquela voz? Só que sei lá, ela deve ter pensado que quem tinha atendido era o meu cunhado. Tanto que foi falando antes mesmo de eu dizer alô. Dirceu, é Isabel, eu estou no celular do Gilberto. Graças a Deus que eu esqueci o telefone aí no carro. Pensei que tivesse deixado lá no motel. Você guarda para mim? Eu dei uma limpada na garganta e fui obrigado a falar, né? Isabel, não é o Dirceu, é o Nelson. Do outro lado da linha, silêncio total. Até que, de repente, Nelson, tudo bem? Você está com o meu celular? A mulher ficou completamente sem jeito. E como não ficaria? Não fiz nenhum comentário. Apenas falei que estava no mercado e que, se ela quisesse, podia pegar o aparelho diretamente comigo. Foi desse modo que eu descobri que os dois andavam de caso. Olha, essa mulher não sabia onde enfiar a cara quando foi pegar o telefone. Mal consegui olhar nos meus olhos. Eu, sinceramente, não sei o que deu na cabeça do Dirceu para se meter com ela. O marido dela, aliás, o Gilberto, era meu amigo. Um cara gente boa. Olha, eu fiquei com tanta pena dele. Conversei com o Dirceu depois. Falei umas boas para ele. E ele me fez jurar que eu não iria comentar nada com ninguém, muito menos com a Sandra, juro. Eu não queria fazer parte desse rolo todo. Não queria ficar acobertando safadeza do meu cunhado. Não tinha nada a ver com aquilo. Só que, sabe, eu fui me enrolando cada vez mais. Me deixando envolver naquela teia de mentiras. E quando vi, não tinha mais como sair. Imagina as situações em que me meti, nas vezes em que conversava com o Gilberto e a sua esposa, ali do lado. Eu sabendo que ela traiu o marido. Também tinha minha irmã, né? Coitada. Não merecia ser enganada pelo Dirceu. Era uma mulher tão bacana para ele, tão dedicada. Aliás, enganada por mim também, que acobertava, mesmo não querendo. Um dia, não aguentando mais guardar aquilo só para mim, acabei me abrindo com a minha mulher. Contei tudo para ela. Até porque morria de medo que acabasse sobrando para mim. A Ângela ficou horrorizada. Fez aquela cara que já dizia tudo. O Dirceu. Não acredito. Isso é verdade? Claro que é verdade, né, Ângela? Ia brincar com uma coisa dessa? E você não tem vergonha na cara de ficar cobertando aquele safado? Você não pensa nos sentimentos da coitada da tua irmã? Você tem obrigação de contar para ela. Mas se eu contar, vai ser o fim do casamento deles. A Sandra não vai aceitar. Vai botar o Dirceu para correr daqui. Não perca, é na próxima sexta-feira, 13 de maio, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Nelson e Ângela em mais uma edição de A Força do Amor.